Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje preocupa muitas pessoas no Brasil, no mundo até também, mas mais no Brasil e aqui no estado de São Paulo, economia, finanças pessoais. Como gerir o nosso dinheirinho que cai todo mês, quando cai todo mês. E quem vem bater um papo com a gente hoje é o professor Edson Trajano, economista e docente, pesquisador também. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem? Obrigado, Tânia, pelo convite. Muito importante fazer esse debate desse tema em um momento em que as dificuldades financeiras têm crescido bastante no país. Pois é, a gente tem um dado aqui para passar para vocês, que segundo a FEComércio, mais de 760 mil famílias estão inadimplentes no estado de São Paulo, o que é mais ou menos 49,4% da população, é quase metade. Então, provavelmente vocês que nos assistem, metade tem problema aí no banco, metade não tem. A gente espera que todo mundo tenha uma saúde financeira, né, professor? Mas o que está acontecendo que tanta gente está com problema aí para gerir as suas finanças pessoais? Não há dúvida, Tânia, que a principal razão desse problema financeiro hoje no Brasil é a crise econômica que o país está passando, principalmente após 2014. Então, nós temos que pensar sempre assim. Toda vez que ocorre um crescimento da atividade econômica, as famílias vão adaptar a essa realidade com uma certa facilidade. Então, nós tivemos lá de 2010 até 2013 um bom crescimento das atividades econômicas no Brasil. Por exemplo, em 2010 o PIB cresceu 7,5%. Com redução de impostos em várias cadeias produtivas e um aumento real no salário das famílias brasileiras. Então, muitas famílias passaram a incorporar um outro padrão de consumo. Muitos conseguiram comprar um carro, geladeira, internet, mais coisas, ou seja, ampliou aquele padrão de consumo. Para gastar mais é fácil, né, professor? O difícil é depois ter que voltar. Isso. Toda vez que ocorre um aumento da renda na unidade familiar, facilmente eu sei o que fazer com dinheiro a mais. Então, eu vou gastar mais. Mas quando ocorre uma redução na renda, isso, sobretudo a partir de 2015, continua até os dias atuais, essa redução na renda acaba dificultando a organização dessas finanças pessoais, acompanhado isso com uma taxa de juros bastante elevada no Brasil. Ou seja, quando a família começa numa situação de endividamento, com taxas de juros elevadas, você vai passar um bom tempo da sua situação financeira e principalmente parte dos recursos financeiros para pagar exatamente só juros. E juros, é bom você receber juros. Quando você paga juros, só quem ganha é o banco. Sim. Então, nós temos que pensar, por exemplo, na aplicação financeira hoje no Brasil, você tem uma remuneração média aí de 6% ao ano. Agora, se eu estiver devendo no cartão de crédito, eu vou pagar aí uma taxa de juros de mais de 300% ao ano. Então, se eu estou devendo R$1.000 no cheque especial e vou deixar para pagar essa conta no final do ano, essa conta vai estar lá próximo de R$5.000. O senhor acha que o brasileiro tem essa dificuldade de entender mesmo os preceitos da economia? Talvez fosse uma boa ideia ensinar na escola, desde pequeno, a como lidar com o próprio dinheiro? Sim, essa é uma questão importante. Até o Conselho Regional de Economia, Conselho Federal de Economia, tem trabalhado com essa bandeira. A importância da educação financeira. Em algumas cidades do Vale do Paraíba, destaca em São José dos Campos, já tem essa disciplina de organização das finanças, inclusive para o ensino fundamental. Isso é feito de forma transversal, que é importante. Nós temos que pensar sempre assim, dinheiro é muito fácil de ser gasto e muito difícil de ser ganho. Ou seja, mesmo que você ganhe um pouco a mais, você tem dificuldade de organizar essas despesas. Economia é a ciência de escolha. Por exemplo, se eu ganho um salário de R$1.000, passo a ganhar 2, facilmente eu sei o que fazer com esse R$1.000 a mais. Agora, se eu ganho R$3.000, passo a ganhar 2.500, eu tenho dificuldade em saber como cortar isso. Nós conhecemos pessoas, por exemplo, que ganham 20 salários mínimos e estão endividados. Outros que ganham 2 salários mínimos e conseguem ter uma vida financeira mais equilibrada. E aí a questão é a disciplina, né? Eu preciso sim entender de finanças pessoais, mas eu preciso ter disciplina. Eu sei que se eu gastar mais do que eu ganho, qual o resultado? Dívida. Sim. E justificativa para gasto são muitas.
Então, se você observa, a maior parte dos endividados tem uma frase que é sempre comum, é a frase eu mereço. Então, eu trabalho o dia inteiro, então eu mereço comprar uma máquina de lavar roupa. Eu mereço trocar o televisor. Eu mereço trocar o sofá da minha sala. Eu mereço sair para jantar no final de semana. Eu mereço sair uma atividade de lazer. Eu mereço trocar de carro. Mas qual o resultado? Eu também mereço um pacote enorme de boletos de conta para ser pago. Então eu tenho que pensar nessa possibilidade. O dinheiro é sempre fácil aqui de ser gasto. Justificativa para gasto tem muito. E nós temos que pensar, né, Tânia, em um mundo mais globalizado como o nosso agora, você liga a internet, liga um computador com internet, toda hora tem chamadas para despesa. Sim. E aí qual o resultado? Eles correm atrás da gente até. Isso. Pesquisa uma vez, aparece em todos os lugares depois. Aparece em todos os lugares, ou seja, eu pesquisei que eu quero comprar um televisor. Quando você entra na internet, vai aparecer aquele TV em promoção. E essa é a palavra, promoção. Sim. Então, quando eu penso em relação ao orçamento financeiro, a primeira coisa eu preciso disso? De repente, eu preciso nesse momento? Eu posso adiar essa compra? Eu tenho condições de pagar essa conta quando? Então, é sempre interessante fazer essas perguntas, porque eu vou observar que dá para passar sem, e se eu compro, eu vou ter que pagar essa conta. Economia é a ciência da escolha, onde eu estabeleço prioridades. E como estabelecer essas prioridades? Existe uma lista de dicas, assim, o que a pessoa pode fazer para não correr o risco de se endividar? Depois a gente fala sobre quem já se endividou, mas a princípio, como não se endividar? Além de fazer esse pensamento do eu preciso agora, o que mais ela pode fazer? É importante, primeiro, que o orçamento financeiro tem que ser discutido na família. Não dá para pensar essa discussão de orçamento financeiro familiar pontual um ou outro. Inclusive, muitas brigas de casais ocorrem por questões financeiras. É comum um ter um controle financeiro maior que o outro. A primeira briga que tem, qual é a situação? Então, vamos dividir as contas. Aquele que tem dificuldade de organizar suas finanças vai continuar devendo e o outro vai fazer uma poupança. Mas qual o resultado? A poupança rende 5% ao ano e o que está devendo está pagando taxa de juros de 200% ao ano. Com isso, só quem ganha é o banco. Consequentemente, aquele que está devendo não vai conseguir honrar os compromissos financeiros e terá que pedir socorro para o parceiro. Sim. Qual o resultado? Mais uma briga séria. Ressentimentos. E, consequentemente, também envolver as crianças. Você, por exemplo, as famílias que têm filhos adolescentes, o adolescente normalmente é mais consumista. Então, tem que colocar para ele esse controle financeiro. E a dica principal, Tânia, é colocar na ponta do lápis tudo o que eu recebo e tudo o que eu gasto. Se a família fizer isso por uns 4, 5 meses, ela vai perceber que tem várias despesas que podem ser economizadas. Então, listar essas prioridades, por exemplo, tem despesa com alimentação, quanto eu gasto, o que eu compro, despesas com conta de luz, internet, todas as despesas, inclusive as despesas com cafezinho, um lazer, uma saída. Às vezes aquele R$1 por dia que faz toda a diferença. Isso. Né, o que a maioria das famílias fazem normalmente? Exatamente isso. Eu marco todas as grandes contas. Eu tenho que pagar isso na prestação do carro, da casa, do aluguel. As que não dá para fugir. Isso. A conta de supermercado, mas eu esqueço as pequenas contas. E essas pequenas contas representam normalmente em torno de 30% do orçamento. Muita coisa. Qual o resultado? Nesse planejamento inicial, fecharia as contas. Mas como eu não marquei as pequenas despesas, chega no final do mês, eu estou devendo 30% a mais do que minhas receitas. E qual o resultado? Entra no cheque especial. Sim. Também é interessante destacar nesse aspecto que muitas pessoas contam com dinheiro que ainda não ganhou. Eu tenho uma previsão que eu vou receber tal valor. Então, o que eu faço? Eu já gasto com antecedência. E aquela receita acaba não se realizando. E qual o resultado? Eu acabo muito mais endividado.
E nós temos que tomar cuidado. Hoje tem crescido, por exemplo, aqui na cidade de Taubaté, quase a metade dos trabalhadores tem outros vínculos de empregos que não carteira assinada. E aí tem uma variação muito grande de renda na unidade familiar. Esses têm muito mais dificuldades de organizar essas finanças pessoais, que um mês ele pode receber bem mais, no outro bem menos. Sim. E aí eu preciso controlar essas contas. A importância do pezinho de meia, né, professor? Isso. Professor, esse foi o fim do nosso primeiro bloco, mas você que nos assiste não sai daí não, porque no segundo bloco a gente vai falar o próximo passo. Se infelizmente você se endividou, o que a gente pode fazer? E também dar uma dica aí, o que fazer para investir o seu suado dinheirinho. A gente volta já já.